Boa noite. Hoje foi dia da caça em um posto assaltado em Barbacena, onde houve tiroteio e só quem se deu mal foram os bandidos. E você vai ver agora toda a ação com imagens de várias câmeras que registraram o crime e a prisão dos assaltantes. Um deles foi baleado por um elemento surpresa e o outro caiu na mão do povo revoltado. Acompanhe. A câmera do posto mostra o momento em que um dos bandidos chega a pé e entra rapidamente no escritório. O outro estaciona a moto atrás de um carro que está sendo abastecido por um frentista. O que eles não imaginam é que o motorista que está dentro do veículo é um policial militar. E ele, ao perceber o assalto, já desce de arma em punho e atira contra o motoqueiro quando ele esboça a reação e tenta fugir. O criminoso cai da moto e é rendido pelo PM. Enquanto isso, dentro do escritório, o comparsa dele, que tinha surpreendido um funcionário cutucado com a arma, revira as gavetas atrás de dinheiro quando o tiroteio começa lá fora. Ele tenta agarrar o rapaz como refém, mas um tiro atravessa o vidro e ele solta a vítima e corre para a saída. O bandido passa na frente do carro, aproveitando que o policial estava rendendo outro ladrão baleado. Mas ele não foi muito longe, contido na rua por populares, e apanhou um bocado antes de ser preso. O policial militar herói nesta ação é o Sargento Silvestre, que tem 43 anos de idade e toca na banda da PM. Ele contou em vídeo como percebeu o assalto e agiu nessa manhã de muita tensão no posto de combustíveis de Barbacena. Chegando com o carro, eu parei, a moça do posto pediu para estacionar logo à frente da bomba, que fica próximo do escritório aqui, e eu dentro do carro. E quando ela entrou, em seguida eu percebi que parou uma moto e o cara entrou de capacete no escritório e abaixou e apontou alguma coisa, uma arma, nas costas do rapaz que estava trabalhando aqui, de frente pro computador. Nisso eu percebi que era um assalto. Eu saí do meu carro, abriguei, fui, enquadrei, né? Enquadrei o motociclista, falei assim, polícia, larga a arma. Nisso ele efetuou o disparo, eu me abriguei e revidei o disparo. Nesse momento que eu desviei o disparo, ele caiu, entendeu? Ele caiu no chão, a arma também caiu. Eu já enquadrei o que estava aqui dentro também. No que estava aqui dentro também, ele percebeu, já fiz um disparo. Ele fez um disparo também, começou a disparar, eu me abriguei e tal, e saiu correndo. E nisso ele saiu correndo, eu peguei a arma, depois eu peguei a arma do chão, me abriguei de novo para ver, tinha certeza se estava tudo tranquilo. E nisso os populares, ele tentou assaltar um carro, uma moto, não conseguiu. E nisso, efetuando outro disparo, eu me abriguei de novo, e nisso o pessoal conseguiu segurar ele. Entendeu? Fui correndo lá. Eles queriam lixar ele na hora, eu cheguei e falei, não. Aí chegou a moto para me dar apoio, né? Me deram apoio, então eu voltei de novo e algemei aqui. A ação foi essa. Parabéns ao Sargento Silvestre pela agilidade e também por ter prendido os dois sem morte nenhuma, sem nenhum ferimento mais grave. Você vai ver agora como ficou a MG 491 no sul do estado depois de uma chuva de granizo. Olha só, a rodovia mais parecia ser da Europa do que daqui de Minas. A pista ficou coberta com gelo. Muitos motoristas tiveram que parar no acostamento, mas outros ainda se arriscaram no asfalto, que estava escorregadio demais. Um risco, né, gente? Muito cuidado nessa época. A Anatel autorizou as empresas a limitarem a internet fixa. O presidente da Agência Nacional de Telecomunicações, João Rezende, anunciou que não vai mais impedir as operadoras de estabelecerem franquias limitadas de internet. Segundo ele, a legislação não proíbe as empresas de oferecerem um consumo máximo de dados. E para o Rezende, interferir nos modelos de negócio seria um desincentivo à expansão de rede. Perde o consumidor, mais uma vez. A polícia prendeu hoje suspeitos do espancamento e morte de um jovem em uma estação do MOVE de Belo Horizonte nesse fim de semana. Um deles, que é maior, foi apresentado nessa tarde. Menores também foram apreendidos na operação policial, mas ainda há autores do crime sendo procurados. Madrugada de domingo na estação do MOVE Venda Nova. O circuito interno flagra alguns jovens esperando o ônibus. Segundo a polícia, eles usam um loló. Quando o coletivo chega, o grupo segue para o embarque. Um rapaz de casaco cinza que teria se aproximado do grupo pedindo para usar a droga se exalta e empurra o de camisa listrada, que volta para tirar satisfação.
Os jovens retornam e começa a briga. O rapaz de cinza é Diego de Paula Silva, 20 anos, que é agredido com socos e pontapés. Ele revida, mas é derrubado e continua sendo atacado. O motorista do ônibus percebe a confusão, dá ré e sai por outra pista. Os agressores fogem e deixam a vítima caída inconsciente. Passageiros se aproximam e tentam socorrer Diego, mas ele morre no local. Pablo Neves Campos, de 20 anos, seria um dos envolvidos. Segundo as investigações, ele aparece nas imagens de boné preto e derruba Diego. Recém-saído da cadeia para cumprir prisão domiciliar por um roubo, Pablo não quis levar entrevista. Outros 4 jovens já foram reconhecidos e detidos com a ajuda das imagens, de testemunhas e de uma denúncia anônima. Foi deixado na unidade policial de Venda Nova uma carta anônima com uma fotografia dos supostos agressores e realmente se confirmar, tratar de alguns deles. 4 adolescentes entre 15 e 16 anos já foram identificados e ouvidos. Ainda de acordo com a polícia, a suspeita é de que os outros 3 ou 4 rapazes envolvidos no espancamento também tenham menos de 18 anos. Pablo deverá responder por homicídio qualificado e corrupção de menores. Em razão da atribuição, os menores, todos os atos aqui formalizados, inclusive roupas deles que foram arrecadadas hoje na operação, serão encaminhados à DOPCAD para que lá se dê prosseguimento nas investigações e apurações quanto a eles. Agora, novidades sobre um caso terrível que anunciamos ontem. Foi enterrado nessa tarde em Buenópolis, na região central do estado, o corpo da menina de 10 anos que foi encontrada morta na zona rural da cidade nessa quinta. O suspeito do crime continua foragido. Segundo a Polícia Civil, o homem era vizinho da menina. Jairo Lopes, de 42 anos, morava em Buenópolis há 2 meses e usava um nome falso. Ele já era foragido da justiça e respondia por homicídio, estupro e roubo. Tem uma tatuagem no peito do lado esquerdo e outra no braço direito. O corpo de Rayane Aparecida Cândida Costa foi encontrado em uma estrada com sinais de violência física e sexual. A menina estava com uma perfuração no estômago e sem o coração. O laudo com a causa da morte está previsto para ficar pronto em 30 dias. Abalado, o pai da criança falou sobre o crime que chocou a região. Chegou a hora dela chegar em casa, não chegou, nós ficamos preocupados. E aí fomos atrás e comunicou com a polícia e os amigos. E deu força, né? E a gente vê se a gente aguenta, né? Violência na estrada. Um homem morreu hoje em um acidente envolvendo 3 veículos na BR-494. Foi entre Divinópolis e Nova Serrana. A caminhonete com placas de Cláudio, o Palio, e o Celta com placas de Divinópolis ficaram com as frentes destruídas. O motorista do Celta, Maurício Alves Marçal, morreu na hora. Parentes se desesperaram ao chegar ao local. No veículo ainda estava o filho do motorista, que teve ferimentos graves. Apenas uma vítima estava num estado de saúde mais grave. Ela estava no veículo Celta. Ela foi retirada, seguindo os procedimentos padrão do nosso atendimento, e foi conduzida até a UPA. 3 ocupantes do Palio e o motorista da caminhonete ficaram feridos. A Polícia Rodoviária irá ouvir as partes envolvidas, as vítimas que foram socorridas até a UPA, pelo Corpo de Bombeiros, e as causas do acidente vão ser esclarecidas após a perícia. O trânsito ficou interditado até a retirada dos feridos. Depois foi liberado em meia pista. A Polícia Rodoviária orienta respeitar os limites de velocidade, em tempo chuvoso, diminuir ainda mais, dirigir somente descansado, estar atento ao trânsito. E o veículo também precisa estar em boas condições, bom estado de conservação, limpador de para-brisa, estado dos pneus, tudo isso precisa ser observado. E em Governador Valadares, um motociclista morreu depois de ser atingido por um carro que trombou em outro num cruzamento perigoso da cidade. Moradores reclamam que no local falta sinal luminoso ou redutor de velocidade. O acidente envolveu 2 carros e uma moto. O piloto da motocicleta perdeu muito sangue antes de ser socorrido. De acordo com testemunhas, o motorista deste carro vinha desta rua e fez exatamente como este aqui, parou na placa de pare e no momento ele não percebeu que aquele outro veículo vinha desta outra rua aqui. No momento em que ele arrancou, acabou acertando o carro no meio. O veículo rodou e atingiu o motociclista que vinha em sentido contrário. O piloto da moto ficou caído na
beira da rua por um tempo. Ele foi socorrido, levado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Escutamos um barulho muito grande, muito alto. Nós corremos, quando vimos a moto, fomos olhar, tinha um carro parado e o rapaz estava caído ao lado da moto. O trânsito no local ficou impedido até a chegada da perícia. Os passageiros dos carros não tiveram ferimentos. Moradores e lojistas próximos ao local dizem que esse não é o primeiro acidente e cobram redutores de velocidade na rua. Já foi pedido pela comunidade para se colocar um quebra-mola aqui na Moreira Salles, porque os carros descem em alta velocidade ali no Morro da Faculdade. E até mesmo, quem sabe, a possibilidade de um sinal aqui nessas esquinas, porque isso evitaria muito esses eventos que acontecem com muita frequência. A nossa equipe de Valadares tentou falar com alguém na prefeitura para cobrar uma resposta, mas a informação que nós tivemos é que tem 15 dias que lá está sem telefone, a coisa anda feia. E o ex-presidente da Câmara de Sabará vai ter que devolver recursos ao Legislativo. O Tribunal de Contas do Estado determinou ao vereador Maurílio Barbosa da Silva, do PDT, que devolva ao município quase R$40 mil que ele teria usado para pagamentos a um terceiro não identificado. A decisão ainda cabe recurso. O TCE também menciona irregularidades envolvendo 2 servidoras do Legislativo de Sabará que terão que devolver R$550 mil. De acordo com o tribunal, elas adulteravam nomes de destinatários de pagamentos para se beneficiar dos valores desembolsados. As irregularidades foram constatadas entre janeiro de 2001 e abril de 2009. Cada servidora recebeu também uma multa no valor de R$35 mil. A polícia procura por 8 homens que explodiram o caixa eletrônico de uma agência de Poté. 8 homens armados explodiram o caixa eletrônico do Bradesco no centro de Poté, no leste do estado. Segundo a Polícia Militar, os suspeitos chegaram na agência em uma moto e um carro. Depois de explodirem o caixa, eles fugiram com o dinheiro e abandonaram o carro na porta do banco. De acordo com a PM, o veículo era furtado. O valor levado não foi informado. Os bandidos deixaram para trás 5 bananas de dinamite. Homens do Esquadrão Antibombas de Belo Horizonte foram chamados para retirar os artefatos explosivos. Ninguém foi preso até o momento. Um prédio em construção tem causado prejuízo e levado medo a moradores de Juiz de Fora. A obra foi suspensa por ameaçar os vizinhos. Os alvos da vistoria foram as estruturas de madeira que foram afixadas no início da obra. Nós entramos em contato agora com a Corporação do Corpo de Bombeiros e fazendo ação conjunta para eliminar esse risco. A obra fica na Avenida Rio Branco, na altura da Garganta do Dilermando. Em outubro de 2014, nós mostramos a situação. Um dos moradores alegou que parte do muro da casa caiu depois do início da construção. Uma decisão liminar na época determinou a suspensão do empreendimento. Há um apodrecimento constante do madeiramento, dos elementos que compõem a fixação, que são os pregos e arames. Esse material se deteriora e vai desprendendo. A ação é preventiva, já que a possibilidade de um acidente é maior daqui para frente. Ao lado da obra tem uma casa e outro prédio. Em agosto a gente já tem uma incidência de rajadas de vento, que já vai começar a trocar de estação, vendavais, e pode deslocar esse material e atingir tanto residências como transeuntes e até mesmo o pessoal, os moradores do redor. Com esse tempo chuvoso e com ventania que tem acontecido, garis de Belo Horizonte estão sendo treinados para oferecer socorro a vítimas de paradas cardiorrespiratórias. Cerca de 40 profissionais receberam as instruções nesta sexta-feira. Antes de sair para deixar a cidade limpa, cada um dos garis veio aprender um procedimento simples, mas de uma importância enorme, a massagem cardíaca. O procedimento pode triplicar a chance de sobrevivência da vítima. O primeiro passo é pedir ajuda, como, por exemplo, ligar para o SAMU. Depois vem a massagem. No centro do tórax, a mão entrelaça na mão de baixo, a que for mais confortável para você, os braços esticados, e eu vou fazer compressão rápida, forte, deixando o tórax voltar à posição inicial. Vou fazer isso até o SAMU chegar, o 192, porque ele foi pedir ajuda, ou uma outra pessoa vir me substituir. 40 garis participaram do treinamento. Uma coisa bem simples, sim,
que nem ela explicou, e dá para estar fazendo sim, salvando vida, né? Se eu chegar a ver uma coisa dessa, aí eu já sei agora o que eu posso fazer, né? Os instrutores são alunos do curso de enfermagem e medicina da UFMG. O trabalho faz parte de uma ação mundial feita durante essa semana para mostrar que qualquer pessoa pode salvar vida. A gente enfatiza que eles têm que reconhecer realmente a vítima, tem que ter um treinamento adequado, porque se executada a manobra em tempo hábil, ele pode salvar uma vida. Este gari é prova disso. Em 2014, ele salvou um bebê de 2 meses que estava engasgado na porta de casa, na região de Venda Nova. Ele havia feito um curso de bombeiro civil. Quando eu recebi ele nos meus braços, ele estava bem roxo, já estava praticamente dando isquemia cerebral pela falta de oxigenação. Peguei a criança sobre os meus braços e coloquei ela com a barriga sobre o meu antebraço, abaixei a cabeça e fiz umas massagens sobre as costas dela, que é para estar desobstruindo as vias nasais dela naquele momento. Graças a Deus ele voltou a respirar normal. No dia a dia da gente, a gente vê de tudo, então você ter um treinamento desse é muito importante. Bacana demais. 7 meses de espera e nada. Moradores de uma rua em Juiz de Fora ainda aguardam pela instalação das barras de proteção para pedestres arrancadas da rua depois que um ônibus caiu em um barranco. Tudo continua do mesmo jeito. As barras de proteção que foram arrancadas com a batida de um ônibus de turismo em novembro do ano passado ainda não foram recolocadas. A sobrinha desse porteiro estava dentro do ônibus. Contou que o ônibus perdeu o freio, ele bateu no barranco do lado esquerdo e veio a descer aqui, nesse buraco. De acordo com os moradores, a Rua Goiás, no bairro São Bernardo, é bastante utilizada por pedestres e principalmente por crianças, o que representa um risco ainda maior. O Sebastião conta que nenhuma providência foi tomada para evitar outros acidentes. Já deveria estar pronto há muito tempo, já são 7 meses de espera, coisa de 2 dias de serviço, a prefeitura não faz. Nesse trecho, a Rua Goiás segue em um único sentido, que é subindo. No dia do acidente, o ônibus pegou a contramão. Na época, o motorista disse à polícia que o freio falhou, ele perdeu o controle da direção e veio parar nesta ribanceira de aproximadamente 15 metros de altura. Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar, 21 pessoas estavam no ônibus na hora do acidente. O veículo ia para o Rio de Janeiro. Nós estamos precisando assim, de um apoio aqui do pessoal da prefeitura, os órgãos competentes, fazerem aqui um guarda-reio para poder fazer uma proteção, por segurança mesmo, né, de toda a população aqui. Você vai ver agora a previsão do tempo para este sábado em Minas. Tempo encoberto com pancadas de chuva a qualquer hora em boa parte do estado. No norte, o sol aparece entre poucas nuvens e não chove. Em Belo Horizonte, mínima de 18 e máxima de 26 graus. Os termômetros variam de 19 a 29 graus em Uberaba, de 17 a 35 em Salinas. Em Camanducaia, a temperatura oscila dos 13 aos 22 graus. Em Abricampo, mínima de 18 e máxima de 27 graus. Já já a gente volta com o Feirão da Casa Própria. Big Ideia. Oferecimento. Sistema Fieng. A força de quem faz. A Estrada Real existe desde o século XVII para levar o ouro e os diamantes de Minas até os portos do Rio de Janeiro. Mas o que é a Estrada Real, o Viu Metal e a Cidade Maravilhosa tem a ver com inovação? É que a Estrada Real virou uma grande atração turística, você sabe. E cada vez mais estão surgindo big ideias para ajudar a explorar as maravilhas dessa rota como um negócio. E uma delas é um aplicativo que mostra todas as cachoeiras ao longo desse trajeto. Aquele velho mapa que ocupava metade do espaço no carro cabe dentro da tela do seu celular. É só não deixar que a bateria acabe. Big Ideia. Oferecimento. Sistema Fieng. A força de quem faz. É
É tempo de mudar, é hora de sair do aluguel. Somente no Feirão da Casa Própria você realiza o sonho de comprar seu MRV. APs com condições imperdíveis, subsídios de até R$25 mil, ITBI registro grátis e 0 de sinal. É ou não é imperdível? Não perca, de 3 a 5 de junho no Expo Minas. MRV, a marca do seu primeiro AP. Matemática e Olimpíada tem tudo a ver. A prova da primeira fase da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, OBMEP, está chegando. Dia 7 de junho, terça-feira, em todas as escolas inscritas. A matemática quer somar novos talentos para o Brasil. Super Varejista, é super mais barato todo dia. Pra quem quer fazer economia, Super Varejista pra você. Escolatão 2,69. Contrafilé Supremo 18,98. Asa de frango real 7,98. Pescoço de peru perdigão 5,98. Arroz cepé 11,68. Super Varejista. Com cartão Super Varejista, você divide sem juros e tem até 40 dias para pagar. Beba com moderação. Você já pensou que escola pública pudesse ser melhor que escola particular? Pois é, a Prefeitura de Belo Horizonte pensou e fez a Zumeis, a melhor escola infantil do Brasil. Viu? Quando a gente planeja antes de fazer e faz com a ajuda de todos, os maiores sonhos viram realidade. Por isso, continue pagando o seu IPTU em dia e a Prefeitura continua cumprindo com a sua obrigação. Prefeitura de Belo Horizonte, não para de trabalhar por você. Belo Horizonte recebe até domingo o Feirão da Casa Própria. A grande procura tem sido por financiamentos do programa Minha Casa Minha Vida, mas é bom ficar atento na hora de fechar negócio. Já imaginou dividir o sonho da casa própria em até 35 anos? Pois é, esse é o prazo máximo oferecido no feirão. Ainda é possível usar o fundo de garantia e parcelar até 90% do valor. Mas essas condições valem apenas para quem se encaixa no programa Minha Casa Minha Vida e recebe por mês entre 1 e 10 salários mínimos. E logo no primeiro dia de evento já tinha muita gente a fim de deixar o aluguel. O sonho de todo mundo é tudo. Pra mim é tudo na vida. Pra mim é muito importante, né? Porque ainda mais nós que vivemos de aluguel, a gente quer, né, muito ter a nossa casa própria. Então é muito importante que ele, antes de procurar o imóvel, consiga a informação, e aqui no feirão nós podemos oferecer essa informação a ele, para ele saber até quanto ele consegue comprar, até que imóvel ele consegue adquirir. Mas em qualquer caso, a regra sobre o comprometimento da renda é a mesma. Geralmente, na maioria das operações, o limite é até 30% da renda. Ele só pode comprometer até 30% da renda que ele tem, da renda familiar. Para fechar um negócio aqui, a pessoa já tem que trazer alguns documentos básicos: CPF, RG, comprovante de renda, de residência e os últimos extratos bancários. E opções não faltam. São quase 20 mil imóveis, entre novos e usados. Mas especialistas alertam, antes de assinar qualquer contrato, é preciso tomar certos cuidados. Ter uma boa condição de entrada, um valor de entrada, de repente estudar, utilizar o fundo de garantia e principalmente com relação à prestação mensal, não inflar o orçamento da família, ficar dentro de uma realidade, ou trocar moeda, por exemplo, deixa de pagar um aluguel, começa a pagar uma prestação, mas nada de dar um passo maior do que a perna, porque é fácil adquirir, mas difícil de manter. Quem fez as contas direitinho, como a dona Maria Aparecida, ficou feliz da vida com o sonho realizado da casa própria. Foi dentro do que eu queria, dentro das minhas finanças, né? Que é o mais importante para não ficar devendo. O Feirão da Casa Própria está no Expo Minas, na Gameleira, amanhã de 10 da manhã às 8 da noite e no domingo de 10 da manhã às 6 da tarde. O Jornal da Alterosa termina aqui, mas você fica com o Noticiário Nacional. Boa noite para você e um ótimo fim de semana.